princípio, a gente tem algumas leis que norteiam a alimentação. Né? A quantidade, a qualidade, a harmonia e a adequação. Essas leis, e a gente já pensa logo para pensar numa alimentação saudável, a gente já pensa logo nesses pilares, porque aí a gente consegue chegar a um denominador comum. Então, logicamente, a gente precisa ter uma oferta significativa de vegetais, de legumes, frutas e hortaliças, uma quantidade significativa de proteína, ou seja, os alimentos de origem animal, e a gente também precisa ter uma quantidade de carboidratos, no caso, que possam ser as massas que venham do arroz, que venham da batata, enfim. A alimentação saudável ela tem que ser diversificada, ela tem que tentar ter a menor quantidade possível de gordura saturada, trabalhar com uma quantidade muito pequena de sódio também, ou seja, não é dizer que você não vai comer sódio, mas que você tenha as quantidades que são adequadas para a boa saúde. A gente pensar em relação, se falando numa população leiga, a gente já pode pensar logo no prato colorido. Quem entendeu o prato colorido, aquelas coisas de você... Quanto mais colorido você tiver, maior estará sendo a sua diversificação em relação aos vegetais. E isso isso é apreciado pela questão da promoção de saúde, digamos assim, através da alimentação. Então, assim, a alimentação saudável é aquela que literalmente vai produzir tudo aquilo que o teu corpo precisa em relação a crescimento, manutenção e talvez reprodução em determinados momentos da vida de vocês, mas em contrapartida que não tenha nenhum efeito deletério à saúde, vindo de um consumo exagerado ou a falta ou excesso de algum nutriente. Existe uma legislação, a Anvisa, ela controla esses alimentos. Isso não é uma coisa que é feito, digamos assim, sem controle. Então, assim, quando você tem lá os alimentos light, os alimentos diet, eles realmente obedecem uma legislação e aquilo ali é cumprido. E eles realmente são aplicáveis, digamos assim, dentro da sociedade. Então você tem indivíduos com determinados problemas metabólicos, diabetes, por exemplo. Então eles são indivíduos que têm que consumir pouco carboidrato, pouco açúcar, e aí determinados alimentos que são específicos para aquela população. Pacientes que que são hipertensos, tem que ter uma relação direta aí com um consumo menor de sódio. Então isso realmente, a indústria também está se preocupando com isso. O fato de não estar comendo carne não significa que você não esteja ingerindo proteína. O que é o ferro M? O ferro que nós comemos, o ferro M é o ferro mais absorvível, digamos assim, mais biodisponível em relação a isso. Então, essa seria uma preocupação. Mas o vegetarianismo ele tem algumas classificações, o ovo-lacto-vegetariano, o lacto-vegetariano, ou seja, você tem aquele indivíduo que é vegetariano, ele não come carne, mas ele come os derivados do leite, ele come ovo. Então isso substitui e dá para ter um equilíbrio em relação a esse tipo de alimentação. Olha, isso é uma opção de vida. Assim, se você me perguntar quanto à minha opção de vida é ser onívoro, ou seja, eu como de tudo. Mas de repente ele tem uma opção de vida. Eu já tenho alunos até no curso de nutrição que são veganos, mas logicamente, sempre que você tem, não vou te dizer que caso todo mundo vai ter algum tipo de deficiência, mas podem, assim como na nossa alimentação, também podem aparecer deficiências de determinados nutrientes na alimentação deles. Então assim, eu acho que isso é uma posição pessoal, não é uma posição científica. Se você pensar, então todos os problemas alimentares vão ser resolvidos sendo vegano. Não mesmo. Você fala, mas tem vegano que é atleta? Tem. Tem vegano que é lutador? Tem. Tem vegano obeso? Tem. Então assim, se você nunca vai pensar numa coisa dessa que o indivíduo é vegano, você tem distúrbios alimentares em todas as faces, independente do nível de alimentação. Então assim, se ser vegano ou se tornar a alimentação vegana fosse toda a solução de todos os problemas, seria uma coisa. Então eu acho que isso é uma posição muito mais política, posição pessoal, e uma relação daquilo que você quer para você. Doce de batata doce. É batata doce, posso comer à vontade, será? Senta o dia todo, come batata doce para ver se vai emagrecer alguém. É vegetal, mas e aí? Tudo é uma questão de equilíbrio. Então assim, é muito mais político, tudo em excesso tem problema. Tudo que sai do processo de equilíbrio, aí é aquele negócio, mas dentro da alimentação dele ele tem aquele equilíbrio. Isso é uma outra coisa, ele vai conseguir equilibrar. Eu não sou contra aqueles que assumem esse tipo de posição, mas falar que esse tipo de posição é a solução para tudo também tem uma distância muito grande.
Existe uma enzima chamada lactase que é específica da digestão da lactose. A lactose é o carboidrato que tem no leite. E o que acontece? Alguns indivíduos não têm uma produção deficiente dessa enzima. E o fato de ter a produção deficiente dessa enzima faz com que o processo de digestão química seja diminuída ou tenha prejuízos em relação a isso. Daí vem aqueles efeitos que a gente já conhece. Aí, vulgarmente falando, as pessoas dizem que ficam nauseadas, algumas pessoas têm vômito, outras sentem a barriga inchada, entre aspas. Enfim, mas isso é um tanto quanto particular para as pessoas que têm deficiência dessa enzima. Eu não vejo isso como a lactose como esse vilão que as pessoas estão propagando agora em relação a não pode consumir leite, não pode pegar aí um histórico da sociedade. Talvez o leite de vaca tenha sido mais consumido nos últimos, sei lá, 50 anos. E que de 10 anos para cá tenha havido aí uma série de estudos e que a gente consegue ter aí algumas controvérsias. Mas, enfim, é uma conduta profissional, cada um tem pontos de vista diferentes sobre isso. E eu acredito que a gente tem que esperar um pouco mais ainda dos resultados da ciência para a gente entender. Uma coisa é o indivíduo que tem deficiência de lactase. E outra coisa é o indivíduo normal que consome leite. Acho que a gente tem que fazer essa distinção. O teu corpo ele tem reserva de cálcio. E o mecanismo fisiológico de regulação do cálcio ele é muito eficiente. Quando você tem baixa de cálcio no sangue, os hormônios começam a trabalhar para pegar cálcio dos teus reservatórios. Aonde que você tem reservatório de cálcio? No osso. E daí você já deve ter ouvido falar em osteoporose. Ou seja, aquele indivíduo que foi lá e que em um determinado momento ele tem deficiência não só da alimentação, mas como ele tem desvios hormonais ou distúrbios hormonais que levaram aquilo ali. E aí o que acontece? O corpo ele vai e lança a mão das reservas. Assim como você tem deficiência de energia e o corpo vai no teu adipócito, lá na tua célula de gordura, pegar gordura para utilizar para formar energia, isso acontece também com cálcio. Então assim, toda vez que você tiver uma carência alimentar, em algum momento o teu corpo vai pagar por isso. Infelizmente todo mundo tem um pouquinho de nutricionista. Se ele tivesse só um pouquinho, estava bom. O problema é que todo mundo se acha nutricionista. E aí naquela história toda é o cara que faz a dieta, é o cara... Mas em contrapartida as pessoas são muito bem informadas. O que tornou o profissional de nutrição um profissional cada vez mais especializado. Eu não vejo isso com maus olhos nesse sentido. Eu acho que quanto maior for a informação do paciente, maior vai ter que ser a informação do profissional. Isso eu vejo com um lado bem assim, um olhar bem benéfico da história. Em contrapartida tem aquela coisa, o cara que vê muita informação, ele acha que pode fazer da cabeça dele. Aí eu acho que é uma coisa ruim. Qualquer tipo de restrição, qualquer tipo de regra alimentar que você impõe ao teu corpo, sem obedecer determinados padrões, em algum momento você vai pagar por isso. Então assim, metabolicamente falando, o corpo se ajusta. Ele vai ter momentos de, quando você fizer ingestão aumentadas, ou seja, se você ingere mais do que você gasta, você guarda mais, automaticamente você engorda. Se você fazer uma ingestão menor do que o teu gasto, automaticamente ele mexe nas suas reservas e aí você emagrece. Então assim, o problema é você alterar esse relógio em relação a desregular o metabolismo e aí você ter problemas em relação à manutenção do peso. O problema não é você ganhar peso ou perder peso, é você conseguir estabilizar e fazer a manutenção do peso. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar no efeito sanfona. Aquele indivíduo que ganha muito peso, que emagrece, ganha muito... Qual é o grande problema dele? É que ele não consegue manter o novo peso. E aí ele não tem um ajuste metabólico para que aquilo aconteça. Então assim, o processo de educação nutricional, ele leva em consideração essa questão do ajuste metabólico. Ou seja, você tem tempo, você tem prazo, não é uma coisa de uma hora para outra. Você não faz aquela dieta de perca 4 quilos em uma semana. Você não tem esse tipo de coisa, você tem o quê? Uma mudança de hábito através de um processo de educação nutricional e aí você tem, concomitantemente, ou seja, isso anda paralelo, o desenvolvimento daquele processo metabólico que vai te levar a emagrecer e manter o peso. Quando você está com problema no carro, você procura um mecânico. Quando você está com um problema no seu dente, você procura um dentista. Agora quando você quer fazer dieta, você procura a banca de jornal. Então tem coisas que a gente fica pensando, ou vai para a internet, isso começa tudo de cabeça para baixo. Ou seja, as pessoas rotulam dieta. Olha, quanto mais específico, ou quanto mais individualizado for o programa nutricional, maior vai ser a probabilidade de dar certo. Então assim, tudo que é feito de revista, tudo que é feito por uma coletividade, você tem uma margem de erro aí muito grande. Então você procura o profissional, ele consegue te avaliar.
A partir do momento que ele te avalia, ele entende qual é a tua relação daquela avaliação com o teu objetivo. E a partir do momento que você traça uma conduta com ele, a partir daí você tem todo um processo a desenvolver. O grande problema é quando você pega uma dieta que é usada lá do outro lado do mundo. Ah, essa dieta eles fazem lá do outro lado do mundo e dá certo. Só que lá do outro lado do mundo não tem arroz, não tem feijão, não tem um clima de 40 graus. A gente não tem o clima que a gente tem aqui, tem a disponibilidade de alimentos que aqui tem, que lá não tem, ou vice-versa. Então, todas essas coisas criam uma certa, digamos assim, uma certa nebulosidade para que a coisa possa dar certo. Então, o primeiro passo é, procure um nutricionista e a partir daí você consegue fazer o teu programa de nutrição. Mas, logicamente, a gente tem algumas coisas mais básicas, né? Evitar açúcar refinado, fritura, ingestão de álcool, manter os níveis de atividade física, tudo isso já vai tendo um certo, digamos assim, um paliativo para que isso aconteça de forma melhor. Você chegou aqui hoje com IMC-X, daqui a 3 meses você está com IMC-Y. Ou você tem um percentual de gordura X, daqui a 3 meses você tem outro. Então, a avaliação antropométrica em si, existem ferramentas que são cientificamente validadas. Agora, exame bioquímico vai depender muito da característica do paciente, ou da queixa do paciente. Em determinado momento não vale a pena você fazer determinados tipos de exame, até porque você não entende que aquilo seja necessário. A avaliação antropométrica, sim, é uma coisa que não é invasiva e que a gente consegue fazer com menos risco e consegue te dar uma resposta significativa, até para te dar um parâmetro do quanto foi eficiente o programa nutricional que você fez.